Students, I'm your crazy teacher now. Do you like it? Okay, I hope that you and your family are fine. In these difficult days, we need to fight against this terrible disease. We are strong and we have God to protect us. Don't give up. But be responsible. Stay at home, okay? Okay, students. We make a review for our class. Na nossa última aula, nas nossas últimas aulas, nós estudamos sobre o past continuous e o simple past. Lembrando que eu falei com vocês que a gente tem que olhar a frase e ver a carinha dela lá. E identificar que tempo verbal é aquela frase, Então, nós vimos o past continuous e sabemos que para identificar se a frase está no past continuous, nós temos que ver o was e o were, que é o verbo to be no passado, e a marca do verbo principal, que é o ing, que é o ing. Aí vai ficar, por exemplo, she was studying at home ou you were studying at home. Ela estava estudando em casa ou você estava estudando em casa. Então, a marca do past continuous é o was e o were e o verbo principal com ing. Agora, no simple past, os verbos são regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que terminam com ed, não é isso? E os irregulares são aqueles que vocês fizeram aquela pesquisa da lista dos verbos que tem aquelas colunas, Então, a segunda coluna é a coluna do simple past, que a maioria dos verbos em inglês são irregulares. Aí eu coloquei um exemplo aqui, I finished my work. Regular verb, porque o verbo termina o quê? Em ed. I finished my work. Eu terminei o meu trabalho. Agora, olha o outro exemplo. My brother wrote a letter. My brother wrote a letter. Wrote é um verbo irregular. Então, que vem do verbo write, que é escrever. Olhando na tabela, na segunda coluna, eu vou saber que o passado de write é o wrote. Por isso que ele é irregular. Então, my brother wrote a letter significa meu irmão escreveu uma carta, Então, fiquem atentos para essas carinhas aí verbais, ok? Agora, a gente vai lá para o present perfect, que eu falei com vocês, que é um tempo verbal, Que vocês sabem que nós... Aqui no Brasil, a gente não tem esse tempo pra gente. É um tempo verbal que ocorre de fatos que ocorrem no passado, porém, o que acontece com esse tempo verbal? Ele é muito usado lá, E porque pra gente é o seguinte, todo fato que ocorreu no passado pra gente é passado. Eu quebrei a perna, quebrei. Só que o passado em inglês, ele determina o tempo. Eu quebrei a perna ontem, aí justifica que foi passado. Agora, no present perfect, é uma situação que ocorreu no passado, mas que ela pode ainda estar dando continuidade agora, Antes da gente entrar aqui no nosso livro, para eu explicar para vocês aqui como que vai funcionar direitinho essas atividades, eu vou mostrar para vocês um resuminho que eu fiz, bem explicadinho, para vocês saberem, para vocês entenderem melhor como que funciona esse tempo verbal, ok? Então, aguardem só um pouquinho. Aqui é o resuminho que eu fiz para vocês. O que é o present perfect? É um tempo verbal que expressa a ideia de alguma coisa que aconteceu em um determinado tempo no passado e continua até agora. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Outra coisa, como que se forma o present perfect? Ele é formado pelo verbo to have mais o particípio passado do verbo principal. O que é o particípio passado deste verbo principal? É aquela terceira coluna lá.
Nós vimos que vocês fizeram a primeira, a segunda é do passado, simple past, e a outra é do PP, que é do particípio passado. Então, a gente vai focar agora na terceira coluna. E para lembrar vocês como que funciona o verbo have para os sujeitos aí, os subject pronouns, eu coloquei aqui, ó. Para I, you e they, nós usamos have. E para he, she, it, nós usamos has. E para formar o present perfect, a gente tem que adicionar esse auxiliar have e has, mais o particípio passado do verbo, que é a terceira coluna dos verbos lá que vocês fizeram. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, passar para cá, meu rostinho aqui para cima, para não atrapalhar vocês aqui na imagem. Aí nós temos, eu coloquei um exemplo assim. Susan has been sick. Susan é she. She a gente usa quem? Has. O verbo entre parênteses é o be. Qual que é o particípio passado do verbo be? Se eu não sei, eu vou lá na tabela, olha a terceira coluna e vai encontrar lá been. Susan has been sick. Quer dizer, Susan esteve doente. Né? Não especifica aí o tempo, quer dizer, ela esteve doente, tá bom? Agora, olha lá, e Susan é has, tá, gente? Agora, olha com o pronome I. I have built another house. I have built another house. Olha lá, o I, qual que é o verbo have que acompanha I? Have. O build é irregular. Também. Então, eu vou ter que ir lá na terceira coluna e encontrar o particípio passado de build e colocar built, ok? E aí vai ficar I have built another house. Eu construí uma outra casa, tá? E nós temos a forma abreviada que vocês vão encontrar também, que é o I've, you've, we've, they've, o his, o she's e o it's. Preste atenção que não é his, não é he is do verbo to be. Nesse caso, se ele estiver assim, o verbo lá na frente vai estar no particípio passado, vocês vão saber que é a abreviação de have, tá? Do present perfect. Então, o que vocês têm que saber, gente? Esta daqui, Susan has been, I have built, é a carinha da frase do present perfect. Né? Nós não vimos que no present continuous vocês tiveram o were e o was, mais o verbo principal com ing. No simple past a gente teve os verbos regulares e também os verbos irregulares, que a gente tem que olhar na tabela segunda coluna. Agora, quanto aos verbos regulares no present perfect, não muda. Então, ele vai ser tanto ED no passado, quanto ED no particípio passado. Ele não vai mudar, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí, tá bom? Então, preste atenção. A carinha da frase que está no present perfect, ela tem que ter o verbo has ou have, mais o particípio passado do verbo principal, ok? Então, vamos para o livro agora. Aqui, lá no nosso livro, on page 9, nós temos lá o present perfect, affirmative and negative. Então, aqui vocês vão estar olhando tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui agora para estar respondendo a essas perguntas aí, tá? Completar direitinho com os verbos, nessa questão aqui número 2. A questão número 1, vocês vão olhar a frase e responder as questões, tá? Aqui no caso aqui, se a frase está no passado, no presente ou no futuro, que é muito importante. Quais são os verbos desta frase, que é extremamente importante vocês saberem. Agora, a segunda questão aqui, vocês vão completar com esses verbos que estão aí no quadrinho verde. Finish, has, have e read. Preste atenção, que é igual eu falei com vocês,
né? Que esse auxiliar has e have depende do sujeito, né? Olha lá, depois vocês podem pegar, assistir esse vídeo quantas vezes for necessário. Peguem aqui aquela anotação que eu passei na folhinha, anotem no caderno para vocês estarem fazendo essas atividades aí, vocês não vão ter problema. Aqui, ó, vocês já sabem, no past participle, vocês já têm essa tabela também aí no caderno, que vocês já fizeram pesquisas, né? Já tá tudo anotadinho, não vai ter confusão de vocês acertarem. A primeira que your turn, sua vez, vocês vão olhar qual verbo aí que não pertence a essa coluna. Por exemplo, nós temos aí, ó, o do, o right, o it e o present. Quem que não pertence? Do é verbo. Right também. It também. Present é um noun, é um substantivo. Então, o que vai acontecer aí com ele? Nós vamos cortar, tirar ele do grupo, porque ele não pertence. Belong significa que não pertence ao grupo, tá? E aí, a atividade 2, vocês vão reorganizar as frases. Elas estão fora de ordem e vocês vão colocá-las em ordem. Não esqueçam que vocês têm que colocar o sujeito primeiro, depois vocês vão colocar o verbo no participio passado, depois os complementos, ok? Depois aqui no Let's Talk. Have you ever watched a film based on a book? Você já leu, assistiu um filme baseado em um livro? Então, vocês vão responder em inglês isso aí para mim, viu? Eu quero ver quem é os experts in English here, ok? Aqui, vocês já estão na página do Positivo On, então, escutam os áudios, completem direitinho, marquem, tá? E aqui nessa parte aqui do Present Perfect interrogativo, que eu vou explicar só até aqui, para vocês não confundirem, tá, gente? O que vocês vão fazer? Como que funciona? Nós não temos o auxiliar has e have. Pois é, aí o que vai acontecer? Vocês vão pegar esse auxiliar has e have e passar ele para frente. Igual a gente faz a interrogativa do verbo to be. O is, o are, o am não vai para frente. Nesse caso aqui, quem vai para frente é o have ou has. Por exemplo, olha aqui um exemplo aqui. Have you finished your books for English class? Você já terminou seus livros para a aula de inglês? Quer dizer, olha lá, se fosse normal seria you have finished your books for English class. Você já terminou o seu livro para as aulas de inglês. Então, o que aconteceu? Simplesmente, o you, que estava na frente, passou para trás e o have para o início. Sempre com letra o quê? Maiúscula, e não podem esquecer de colocar interrogation mark, que é o sinal de interrogação no final. Tá bom? Então, vocês vão fazer essas atividades para mim até aqui, tá? Preste atenção direitinho. Vou colocar umas outras atividades também lá no Positivo On, na parte de atividades, juntamente com esse vídeo, e vocês vão terminar de fazer isso aí. Quando for na nossa próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades, e caso vocês tenham alguma dúvida, né, anotem tudo direitinho, que a gente vai eu vou olhar qual que é a forma que eu vou ter para estar dando esse retorno para vocês quanto a isso aí, ok? No mais, gente, estudem, take care about yourself and your families, tá? Cuide de vocês e de sua família, and be in peace, fique em paz, tá? God protects us every day. Deus nos protege todos os dias. E bye bye. See you next class with your crazy teacher. Kisses.